O Yuval ali, ele fala que talvez a religião que mais deu certo foi o dinheiro, né? Por quê? Porque todo mundo acredita em dinheiro. Sim. Se a gente for parar pra pensar em dinheiro, não faz nem sentido. Sim. Não é? Sei lá, a gente vai, se essa casa fosse nossa, se a gente fosse vender essa casa, vamos vender por $500 mil essa casa, né? Sei lá, um muçulmano vai vir do país dele comprar essa casa, a religião dele é totalmente diferente. Ele não acredita talvez no Deus que eu acredito, no Deus que tu acredita, nas tuas crenças, né? Ele tem a crença dele. Mas, dinheiro ele acredita, né? Se eu disser que é $500 mil e ele concordar, ele vai me dar os $500 mil, né? Não é como era na época das trocas, né? Que eu tô trocando um pão por, sei lá, batata. E na época ainda eram metais, né? Coisas que tinham valor de verdade. Hoje em dia é papel. É mais louco ainda, né? Tu vai olhar na tua conta, é um valor que tem lá. Créditos, é um número. A pessoa aqui, ó, transferiu teus $500 mil, tá aqui. Não tá lá. Não tá, é só um número. É um número. Oi galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E a gente está começando mais um Vida em Construção. E hoje a gente vai falar sobre o que, Nath? Hoje a gente vai falar sobre... A gente vai tentar manter o assunto entre crenças. Mas a gente já sabe que a gente vai elaborar um pouquinho mais sobre crenças, sobre a existência num geral, talvez? Religião, aquilo que a gente acredita. Sobre filtrar as informações, né? Eu acho que vai ser um misto sobre várias coisas. Mas vamos tentar fazer tudo isso fazer sentido. Fazer sentido dentro do tema ali de crenças, né? Aquilo que a gente acredita. Enfim, vamos ver o que vai sair daí, né? Tu acha que seria legal a gente começar a falar o porquê dessa ideia, sabe? Daquela questão talvez dos 6 P's, lembra que tu tinha comentado comigo? Sim, eu acho que sim. Na verdade, os temas normalmente eles são... A gente cria eles, né? A gente escolhe eles baseado naquilo que a gente vem vivendo no momento. Exato. Em coisas que a gente conversa. Então, o que a gente traz aqui sempre são conversas que a gente já teve em algum momento. E nem sempre o que a gente fala aqui é o que a gente falou antes. Porque aqui a conversa vai fluindo e a gente vai trazendo coisas novas. Mas eu acho que sim, eu acho que é interessante a gente falar sobre os 6 P's, né? É sobre um vídeo que eu assisti do Carlos Casal. Eu adoro os vídeos dele, sempre tô assistindo e às vezes os que eu acho que vai interessar o Mike também eu acabo compartilhando. E a gente acabou assistindo esse vídeo, é uma série de 3 vídeos, esse é o terceiro, e ele fala sobre os 6 P's, que seriam as 6 grandes influências que a gente tem na vida nos nossos anos de formação, né? Que é da nossa, desde quando a gente nasce até mais ou menos a gente tem uns 20 anos. E esses 6 P's são quem? São os nossos pais, os nossos professores, os nossos patrões, os padres, pastores, os políticos e os publicitários. Lembrei. São esses 6 P's que no caso... palhaços. E os palhaços. Não, brincadeira. Então são esses P's que basicamente são as figuras que estão num lugar de liderança enquanto nos nossos anos de formação e que vão reger aí a forma como a gente enxerga o mundo, a visão que a gente tem de mundo, de como a sociedade funciona. E depois ele fala ali que mais ou menos depois dos 20 anos por ali, a gente começa, algumas pessoas antes, algumas pessoas depois, claro, é relativo, mas que a gente começa a se questionar algumas coisas. A gente pode se questionar algumas coisas sobre a nossa própria existência, aquilo que a gente acredita, se todos esses ensinamentos que essas 6 grandes figuras, autoridades, elas nos passaram, nos transmitiram, se aquilo é realmente a realidade ou se é a realidade que a gente quer seguir, o que a gente quer levar adiante. E a partir disso, a gente vai criando os nossos próprios conceitos, a nossa própria forma de ver e levando isso adiante para os nossos filhos ou para as nossas crianças, porque elas vão ser os próximos 6 P's da vida de outras gerações. Nós seremos esses P's, exato, e os nossos filhos serão os da próxima geração. E isso vira um ciclo. Então, por isso que ele também fala da questão de a gente olhar para essas outras 6 autoridades, essas 6 grandes lideranças, como seres humanos também. Exato. Como pessoas que também foram criadas na época delas pelos 6 P's que regeram esse período, né, da vida deles. Então, fatalmente, somos produto desses 6 P's. Dessas gerações que vieram antes. Enfim, é o que a gente vai passar adiante. Então, por isso ele fala também da gente lidar com carinho com os nossos pais, né? Entender que, tipo, tudo que eles nos passaram, o que essas lideranças passaram foi fruto daquilo que eles foram ensinados. E eu achei legal que no momento do vídeo ele fala que ele se inspirou nesse vídeo por causa de um vídeo de outra pessoa, por causa amigo dele que amigo dele comentou,
sobre os 6 P's que te ferraram, né? Mas ele quis abordar de uma forma diferente, que eu também concordo, né? Que não seriam que te ferraram, mas que te formaram. Sim, claro, se ferrou, a pessoa, sei lá, aqueles 6 P's que te influenciaram, né? Eles também foram talvez influenciados de forma errada, ou enfim, tá todo mundo aprendendo, né? Então, nesse sentido, assim, né? Tu ter essa... Acho legal tu ter falado isso, ter essa compreensão com os teus pais, por exemplo, né? Eles só estão passando adiante aquilo que eles aprenderam de outras pessoas. Exato. Né? E daí cabe a gente, se a gente não concorda hoje como adulto, fazer diferente. Ou entender também, não é nem só não concorda, é entender que tem questões que já não cabem mais no mundo de hoje. Sim. Na sociedade de hoje. Tem de coisas que talvez que eles acreditavam e que era verdade pra eles absoluta, não que hoje vai estar errado, mas não se encaixa mais na sociedade de hoje. Sim, e para exemplificar o que tu falou, desculpa, eu te cortei. Não, era isso mesmo. Mas para não perder esse raciocínio, porque para exemplificar o que tu falou, talvez a religião seja uma dessas questões. Sim. Né, que no passado era uma coisa e hoje já está se tornando outra, ou com o passar se tu estudar a história da religião, tu vai ver que ela foi se mudando, né? Sim. Inclusive, desde Jesus, né? Jesus já trouxe uma mensagem diferente do que o Velho Testamento trazia, né? Eu não vou entrar aqui em religião, né? Mas só para entender não como... Não desta forma, não desta forma, né? Mas como que a religião também foi se reciclando e entrando nos novos tempos, né? Exatamente. E tu tem propriedade para falar disso porque tu cresceu dentro da igreja, né? Cresci. Tu teve tu traz muitas crenças, por mais que hoje tu não vá mais na igreja, mas tu traz muitas crenças daquela época, coisas que até hoje te embasaram como ser humano, né? Exato, a minha história com a religião é interessante. Que nem a Nath falou, eu fui criado dentro da igreja, então muitos aprendizados e crenças que eu tenho eu trouxe de lá. Mas hoje em dia, se alguém conversar comigo sobre minhas convicções e sobre as coisas que eu acredito, vai achar até que eu seja ateu, né? Porque muita coisa que eu aprendi lá não fazem mais sentido pra mim, tu entende? Sim. Né? Mas eu teria que me aprofundar mais para as pessoas entenderem a linha de raciocínio, meu ponto de vista. Né? Não que eu não acredite em Deus ou... Não que tu não tenha fé. Não que eu não tenha fé. Mas tu só trabalha a fé de uma forma... Diferente. Dissociada de religião. De religião, exatamente. Porque talvez as pessoas possam achar que, tipo, então tu não tem fé em nada, tu não acredita em nada. Não, mas tu tá formando essa ideia na tua mente, mas existe a tua fé. Sim. Exemplificar talvez rapidamente o que mais ou menos eu acredito. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende sobre a vida, sobre ciência, mais a gente percebe que é igual aquela frase, né? Só sei que nada sei, né? Então é filosófico, né? Mas faz muito sentido pra mim. Quanto mais tu aprende, mais tu tem menos certeza sobre as coisas. Né? Tem uma outra frase que eu acho legal, que até esses dias eu vi num podcast lá do Piuí, que o Miguel falou que só os tolos têm certeza, né? E aí até o Sescom brincou, né? Tem certeza disso? Tenho, né? Não, então, eu gosto dessa frase, mas eu não tenho certeza se essa frase é verdade, né? Porque seria um tolo se eu dissesse isso. mas é legal essa frase, porque eu já notei isso, né? É um padrão, né? As pessoas que entendem menos, às vezes, têm muita certeza do que elas estão dizendo. Do que elas estão falando, às vezes sem conhecimento de causa. Eu não quero ser essa pessoa, eu prefiro estudar sobre. Então, assim, só para exemplificar o que aconteceu comigo dentro da igreja, teve várias perguntas que eu fiz, onde que a resposta era simplesmente fé. E não que isso não seja o suficiente, mas eu queria entender daquilo. Sim. As respostas que eu tinha pareciam, de certa forma, muito vagas, né, para algo tão complexo, entendeu? Então, às vezes é muito fácil dizer simplesmente, não, é assim porque é. Não questione Deus, ou não é o teu lugar questionar Deus. E não que eu estivesse questionando, mas tu entende o que eu quero dizer? Sim. Sabe, qual é o problema de eu tentar entender as coisas, né? Fazendo um parâmetro com a ciência, né, as teorias se desenvolvem, e elas são teorias até que elas sejam, e elas só se tornam fatos até que elas sejam provadas, essas teorias, né? Por estudos científicos, né? Por testes. E mesmo depois que elas são provadas, depois de um tempo, isso que foi até agora real, pode se reciclar porque a gente está descobrindo outras coisas. Exatamente. Então, assim, eu procuro trazer pra minha vida também. Para as minhas próprias crenças, entende? Sim. Do tipo, eu tenho o meu entendimento sobre a vida, sobre o universo, sobre a minha existência. Eu bebo de várias fontes nesse meu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, transformação. Eu bebo de várias fontes. Eu não gosto do condicionamento, entendeu? Eu também tenho a minha fé e acaba sendo interessante esse ponto pra nós dois, porque tem muitas coisas que eu acredito que tu não acredita. Não acredito. Mas louco, funciona, né? Porque isso é uma coisa minha. Isso que eu penso, independente da religião, da fé, é algo muito particular, entende? Sim. Então, assim, tem coisas que eu faço e às vezes eu digo, é meu, entende? É particular meu, é da minha essência, do que eu acredito, e que pra ti não vai fazer sentido, e às vezes não faz nem sentido, entende? Não é que não faz sentido te trazer, mas às vezes eu sei que eu vou te trazer e tu não vai ser a pessoa pra eu levar isso, entende?
aquilo que, sei lá, se eu vou... Mas eu jamais encararia como julgamento. Eu não jamais julgaria o que tu fala. Eu não tenho problema em compartilhar contigo as coisas, porque eu sei que não vai existir um julgamento. Mas a troca, entendeu? A troca sobre algumas coisas, tipo, talvez tu vai me dar um ponto de vista talvez diferente, e não é que eu não quero ouvir um ponto de vista diferente, mas às vezes só dentro daquele meu mundo eu só quero trocar, entendeu? Dentro das minhas loucuras, essa questão é interessante, porque tipo assim, realmente tu vai trocar com quem acredita. Sim, exato. Parecido contigo, né? Em determinados assuntos. Exatamente. Isso tem tudo a ver com, por exemplo, por que eu falei da ciência e da religião? Porque a ciência vai se comprovando com o passar do tempo, né? E a religião, ela vai chegar a um ponto que ela vai se basear única e exclusivamente na fé. Ela vai se basear só na fé, na intuição, ou na intuição, dependendo da tua crença. Mas quando se trata de crenças e de religião, sabe, a base é a fé, que é o quê? Acreditar sem entender. Não precisa entender, né? Não estou dizendo que é errado, mas tem muito mais a ver com um sentimento, com uma intuição. Já a ciência não, a ciência vai se provando por fatos. Ao longo do tempo. Né? Então, às vezes, para mim é mais fácil entender o mundo dessa forma, né? Por fatos, enfim, estudos científicos. Porque, assim, se tu for olhar, talvez, no passado, né? Aquele livro que eu falei que eu vinha lendo, do Homo Sapiens, né? Dos Sapiens. Que fala sobre os Homo Sapiens, mas de todos os Homos também, né? Sapiens, o escritor é israelense. Eu lembro do primeiro nome dele, que é Yuval Noah, e aí o sobrenome eu não lembro. Yuval Noah. Enfim. Yuval Noah. Yuval Noah, e o livro Sapiens. E lá ele aborda essas questões, né? E tipo assim, uma coisa que me chamou muita atenção no livro, só pra exemplificar rapidamente sobre essa questão de religião, né? Que o ser humano é o único animal que acredita no que não existe. Eu vou botar entre aspas aqui, tá? Que não existe. Por exemplo, né? Os caras iam lá nas pinturas rupestres, encontravam lá uma pessoa com cabeça de leão, né? Isso não existe. Até onde se sabe, não existe. Até onde se sabe, não existe. Os animais sabem que não existe isso, né? Os animais, eles só acreditam naquilo que estão vendo, né? Nos outros animais, porque estão vendo aquilo. Né? Eles não têm uma intuição de que talvez exista um homem com cabeça de leão, não sei. O que quer dizer? Né? Eles estão baseados única e exclusivamente o pensamento de ir além daquilo que eles estão vendo. Então a gente se baseia, assim, talvez a ciência se baseia quase que nos 5 sentidos que temos, né? Visão, paladar e por aí vai. Né? Já a fé não, é aquela intuição, né? A coisa que vai além. Mas ele explora no livro essa questão da religião. A religião foi criada pelo ser humano para criar engajamento. Criar pequenas comunidades, né? Pequenas comunidades, né? Dentro dos primatas, por exemplo, os seres humanos são os que mais conseguem trabalhar em grandes grupos, né? Todos os outros primatas, se passar, sei lá, agora não lembro do número, mas vamos dizer, de entre 30 e 80. Se passar de 80, vamos dizer, os macacos já se matam, não vai dar certo, né? Isso acontece entre a gente também, por isso que há tantas guerras, né? Mas a gente consegue reunir grupos de milhares de pessoas às vezes, né? Nas redes sociais, por exemplo. Ou fisicamente falando, uma empresa de 500 funcionários, as pessoas com basicamente os mesmos objetivos, né? São criadas regras, convenções dentro daquele sistema, onde que todo mundo segue. Todo mundo caminha para o mesmo lugar. Exatamente. Com o mesmo objetivo. Porque as pessoas acreditam naquilo. Né? E aí, então, todas essas questões, elas existem porque alguém falou pra gente. Quando se trata de religião, alguém falou pra gente e a gente acreditou. Né? Alguém escreveu um livro e botou essas regras lá, e talvez foi a Bíblia, no caso, as pessoas leram e acreditaram que existe. E aí tu tem que, talvez, ter fé e pensar que aquilo foi dado por Deus. Eu te entendo o que eu quero dizer, né? Então, tipo assim, a história dos pais que tu falou, né? Dos 6 P's, né? Essas pessoas nos contaram coisas, né? Criaram regras, e a gente acreditou. Até o ponto em que talvez a gente pôde olhar, e talvez tenha pessoas que nunca vão olhar pra isso e tudo bem. E tudo bem. A gente não tá aqui pra criar uma regra de que agora tem que pensar como a gente tá pensando. Não. A gente tá falando sobre aquilo, sobre as nossas questões existenciais, né? Porque isso é uma coisa que também que ele fala no vídeo, né? O Carlos Casal, ele fala sobre isso, assim, de que entender de onde a gente vem é um desejo do ser humano desde sempre, entende? Talvez por isso que criaram esses deuses, tentando entender que vem de algo maior. Exato. Sabe, esses seres com cabeça de leão ou cachorro, tipo... Foi o princípio ali da religião. Sem saber explicar da onde viemos, a gente criou algo que a gente pudesse materializar pra dizer que não, isso foi criado por um ser. Pra responder as perguntas que a gente não difíceis, sabe. Que a gente não sabe. Porque essas questões existenciais, elas chegam em algum momento. Sim. Seja sempre existiram, né? Seja de que forma. Pra mim, sempre, algumas existiram já há muito tempo, mas muitas vieram muito mais com o falecimento do meu pai. Sim. Tipo,
por que eu tô aqui? Por que eu tô passando por isso? Por que ele passou por isso? Qual que é o meu propósito? Entende? Ou quando a gente vê, tipo, acidentes, catástrofes, essas coisas. O porquê? Por quê? Tipo, esse avião que caiu agora, né? Pois é. Tipo, é louco, por quê? Né? Por que aquelas pessoas? Por que assim? Qual que era o propósito? Né? E tipo, sabe? Exato, né? E aí tu vai para pensar, que nem eu não sou uma pessoa religiosa e eu tendo a pensar de forma mais prática em relação às coisas, né? Sim. Mas conversando com um amigo sobre esse acidente, ele falou pra mim, se não é por Deus, se não foi por Deus, então eu não sei o que foi, porque, né, aquele avião caiu exatamente entre as casas, não caiu em cima das casas. Eu penso que uma grande coincidência, né? Sim. Mas a maioria das pessoas vai pensar, não, mas tinha um propósito ali. Não tô duvidando que tenha um propósito. Sim. Eu só acho muito simples, sabe? Sim. É uma resposta muito simples. Sim, entendi. Talvez eu seja maluco. Mas todas essas... Todo mundo é meio maluco nessas mas todas coisas. essas questões existenciais, todas essas perguntas difíceis, né? Essa resposta é muito simples. Tem alguém por trás disso que decidiu que é isso e acabou. Sim, mas né? e por Seja quê? Deus ou seja uma... Né? Mas como? E por quê? Com qual o propósito? Exato. Eu sempre vou vir perguntas, né? Sim, e é interessante tu parar pra pensar, se tu falar de religião ou de ciência, as duas são motivadas pela mesma coisa, as duas são motivadas para responder essas perguntas existenciais. Só que uma puxando para um lado e outra puxando para o outro. Eu acredito que a gente consegue unir as duas coisas. Eu também. Entende? Eu acredito. Tenho essa questão muito... Tu é mais prático, sim, um pouco mais cético com as coisas. Cético. Eu já gosto de trazer uma pitada de magia pra minha vida. No sentido de, tipo... De fato, tem coisas que eu não sei explicar também. Sim. Tem coisas que eu vivo, que eu falo, que eu faço, que eu também não sei explicar. Mas me traz um senso de conexão comigo. Sim. E me faz sentido por isso. Sim. Talvez muito mais do que, talvez a magia do negócio. Mas aquilo faz com que eu esteja presente. Sim. E só o fato daquilo me fazer estar presente já me faz bem, entendeu? Sim. E se me faz bem, eu vou continuar fazendo, porque me faz bem. Não, eu entendeu? concordo. E até vou te dizer o seguinte, eu não acho que eu sou completamente cético, completamente racional. Do que eu, isso que eu quis dizer. Com certeza. Sim. Mas não que eu seja 100% cético ou 100% racional, porque é chato. Sim. Não tem graça nenhuma tu ser 100% racional. Sim. Ou cético. Eu acho que tem que existir uma pitada de magia, assim. Pelo menos pra mim faz bem. Se tudo é por acaso, não tem graça. Essa coisa do dia a dia, por exemplo, eu gosto das coisas mais místicas, consideradas mais místicas, sim, entende? Eu gosto dos cristais, eu gosto das ervas, eu gosto do tarô, eu gosto dos incensos. Eu gosto de trazer toda essa coisa que foi esquecida, sabe? Sim. Que era da época das bruxas, que as mulheres utilizavam os chás e faziam os rituais. Eu gosto disso, é algo que me traz um acalento pro meu coração, entende? Sim. Mas não bebo só disso, eu bebo de outras coisas. Eu gosto de estar sempre me reciclando, sempre, entende? Mas eu gosto de ter, por exemplo, tomar um chá e ter minha conexão tomando aquele meu chá, sim, independente se aquelas ervas realmente têm o poder que dizem ter ou não. Sim. Mas aquilo é um momento de conexão comigo, entende? Eu gosto de fazer a minha meditação, né, todos os dias, sentar e meditar sobre as coisas. Algo que eu tô trabalhando agora em mim é, tipo, ter mais foco, mais determinação. E o quanto essas minhas próprias crenças me ajudaram em momentos muito difíceis, sabe? Em momentos de, tipo, eu preciso me reconectar comigo, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso, sabe, entender pra onde eu tô indo, eu preciso de força. E isso me deu força, sabe? Sempre me traz pra esse lugar... Tá, ok, aqui eu pertenço. Isso é a minha crença e é meu, entende? É meu e é uma coisa que ninguém me tira. Acho que esse senso, assim... E também envolve a fé, entende? Porque pode ser que aquilo ali, sei lá, a magia daquelas ervas não seja real, mas pode ser que seja. Sim. Então a fé de estar fazendo aquilo com a intenção e com... as mãos, né, algo que é manual, que traz essa conexão e esse cuidado, me faz bem. Então eu vou fazer. E eu entendo que, tipo, pra ti isso não faz diferença. Sabe, se vai fazer, se não vai fazer, não faz diferença. Mas eu sei que eu posso compartilhar isso contigo. Sim. Trazer, nossa, talvez você vai pensar, nossa, que maluca, nada a ver. Mas você não vai me julgar. Não. Pelo menos não na minha cara. Não, mas é que, tipo, é que tem uma questão que até a ciência fala, da questão da fé, que é o placebo, né? Né? Que é tu acreditar. A crença é isso. Acredito e pronto, entendeu? Sim. E, por exemplo, que nem eu acredito na energia dos cristais, então às vezes eu digo, eu fiz as minhas mandiguinhas aqui. Tá aqui, não te incomoda não, então vai ficar aqui. Porque lá na loja também, às vezes eu digo, fiz minhas mandingas aqui, tá aqui. Sim. Não, te incomoda? Não, então deixa aí. Eu acredito muito, tu vai lá, é ação, né? Eu acredito muito na questão do que tá na gente, né? Tu começa a acreditar que aquilo vai te ajudar mesmo. Exato, e não é fazer e ficar sentado, isso que eu penso. Exatamente. Isso é o que me traz a conexão comigo, que vai me trazer
essa energia, esse fôlego pra fazer a ação. Sim. Entendeu? Não fazer simplesmente, tá, vou fazer e vou sentar agora, eu vou esperar, entendeu? É o que me faz, talvez manter, sei lá, boas energias, sabe? Me faz não entrar num buraco de novo e tipo, meu Deus, não tenho mais força pra nada, entende? Sim, tu faz aquilo e tu faz as ações. Exato. Eu vou contar uma história bem louca. Quando eu era criança, eu vi uma vez um negócio, eu achei, foi muito legal, eu aprendi muito. Eu não lembro se era um desenho, mas a história era o seguinte, o cara tava em casa e não tinha comida, não tinha nada em casa e tava com fome, ele pensou, eu quero fazer uma sopa, mas não tinha nada em casa, não tinha verdura, não tinha carne, não tinha nada. E ele pensou, vou fazer uma sopa de pedra. Olha que maluquice. Foi lá, pegou água, vou lá fora buscar umas pedras. Beleza, foi lá, catou uma pedra e ele olhou assim, nossa, ele achou uma cenoura. Olha, acho que essa sopa de pedra vai ficar muito bem com uma cenoura, mas precisa de mais pedra. Daí foi caminhando, daí encontrou, sei lá, batata, né? Aí foi lá e viu um chuchu pendurado. E aí ele foi, né? No meio do caminho encontrou um amigo, sei lá. Vamos lá em casa, o cara que tá fazendo, eu vou fazer uma sopa de pedra. O cara, beleza, nunca comi, vamos lá. Olha, essa história pode ser totalmente diferente, tá? Eu posso estar inventando coisas aqui agora. Mas a moral da história acho que vai fazer sentido no final. No final, ele fez a sopa com as pedras, com o chuchu, com a batata, com a cenoura. Essas coisas que ele encontrou no meio do caminho. Se ele viu pro amigo dele, os dois estavam comendo, e ele perguntou pro outro amigo, e aí, tá gostando da sopa? O cara falou, nossa, tá ótimo, tirando as pedras de lado, a sopa ficou perfeita. Sim. Então, tipo assim, o cara, a questão da pedra ali é uma maluquice, né? Mas o cara fez uma ação, o cara foi atrás, eu vou fazer. Mesmo sem nada, eu vou atrás e vou procurar. E no fim, a coisa aconteceu. E aí eu interpreto isso em muitos momentos como essa intuição, entendeu? De que eu preciso fazer uma ação, mas às vezes eu não sei qual ação fazer. Exato. E todas essas questões de conexões comigo, elas me ativam essa intuição, entende? De tipo, é isso que eu preciso fazer. Eu não sei como, mas eu preciso fazer. E tem uma frase também do Carlos Casal que eu gosto muito, que ele fala assim, a intuição não faz sentido, mas ela faz sentir. Então, não faz sentido. Talvez você vai explicar pra outra pessoa, mas por quê? Como quando a gente queria vir embora pra Nova Zelândia. Eu falei, a gente precisa ir. E aí, às vezes, tu diz assim, mas amor, meu Deus... Eu disse, não, mas vai estar tudo certo. Eu não sei por quê, mas eu sinto. Eu não sei te explicar como que a gente vai fazer, como que a gente vai chegar lá, mas eu sinto que a gente tem que ir. E depois, foi essa questão, a gente fez a ação e o quê? O caminho foi abrindo. Até hoje a gente fica assim, como que a gente conseguiu o dinheiro pra vir? A gente nem sabe direito como as coisas aconteceram. Mas eu fui muito guiada por essa intuição de que eu preciso ir por esse caminho. Outra questão mesmo é esse podcast, que eu falei, cara, a gente tem debates muito legais, a gente precisa levar isso pra outras pessoas, entende? Porque às vezes a gente carece de tipo, cara, vamos trazer amigos, vamos sentar e vamos conversar. E eu falei, a gente precisa fazer isso. Algo me diz que a gente precisa colocar isso pra fora, que é a questão, às vezes, que a gente fala do servir aos outros. É o nosso caminho percorrido e talvez a gente conseguir passar a mensagem pra outra pessoa e a pessoa captar e pensar, nossa, isso faz sentido pra mim também. Ou eu nunca tinha pensado nisso, mas achei legal. Também veio de uma intuição de que, tá, eu posso fazer, mas a intuição é de que é nós, entende? Então, e quando eu venho com essas crenças assim, essa minha intuição, tu nunca descredibiliza, entende? Nunca fala assim, ah, não, que doida, nada a ver isso aí. Não. Entendeu? Por mais que eu não saiba te explicar. Às vezes, essa era a palavra que eu tava procurando antes, descredibilizar. Não me descredibiliza. Quando tipo assim, exato, a gente tava conversando sobre coisas que a gente acredita de diferente um do outro, né? No momento que eu trago o meu pensamento, eu não tô te descredibilizando, né? Eu tô só trazendo algo que eu acredito, às vezes uma contribuição, às vezes uma retórica, né? Exato. E quantas vezes eu trouxe, tipo, eu gosto da astrologia, eu gosto... Já fiz tarô alquímico, já fiz mapa numerológico, mapa natal. E eu sempre faço isso e a maioria das vezes eu digo assim, eu não entendo como isso acontece. Mas os resultados são muito legais e me ajudam muito. E também foram coisas que me ajudaram muito em momentos em que eu tava muito perdida. Em que eu trouxe pra ti. Num primeiro momento eu pensei, cara, como é que eu vou trazer isso pro Mike? Eu sei que eu vou parecer a louca. Ele não vai acreditar no que eu tô falando. Mas eu trouxe a parte das características, da forma como eu ajo. E nos ajudou, às vezes, em muitos momentos, nos ajudou até a entender certos comportamentos meus. Ou por que às vezes eu ficava chateada com determinadas situações, ou por que algumas outras situações me doíam muito, ou por que isso pra mim era um pouco mais fácil de lidar, mesmo sem a gente entender, mas a parte característica, não importa de onde aquilo veio, são informações sobre mim e que eu me vejo naquilo, independente de onde veio, eu estou me vendo naquilo. Então, se eu estou me vendo naquilo, e eu posso te passar, reconheceu. Eu me reconheci, tô te dizendo, ó, isso aqui eu estou me reconhecendo, alguém escreveu pra mim, não me pergunte como que esse método funciona, mas eu me reconheço aqui. Então a gente pode trabalhar em cima disso, porque a pessoa traduziu pra mim aquilo que às vezes eu não sei traduzir. E me ajudou em muitos momentos, inclusive agora com o tarô alquímico que eu fiz,
Cara, meu Deus, abriu minha cabeça pra muitas coisas. Como que funciona? Não sei exatamente. Mas eu acho que são essas coisas que estão por aí que a gente ainda não sabe de fato explicar, sabe? Que entra nesse campo talvez até quântico que a gente ainda ainda tá descobrindo, que é a parte da ciência. A própria ciência não entende, né? O que seria a física quântica, por exemplo, é muito complexo. Exatamente, né? É algo muito complexo que vai além, parece que da nossa compreensão. Quase remete a algo, uma intuição, um misticismo. Exato, né? Eu ia dizer, entra nesse campo de tipo, tem que crer. Todas essas coisas vão se conectando e vai vendo que eu vou bebendo da física quântica, do misticismo, da astrologia, disso, daquilo, de energias, de cristais, pra tipo, trazer o meu conceito de crença, de fé, de autoconhecimento, de onde eu me encontro, entende? A minha questão sempre quanto à religião, ou quanto a determinada religião, é que, tipo assim, a verdade absoluta é uma questão muito delicada, né? As pessoas acreditam que elas têm a verdade, vamos dizer assim, né? E, sei lá, só na Índia, por exemplo, há 3.000 deuses. Né? Sei lá, aí tu vai pro Ocidente, as pessoas acreditam em um Deus só. Então, a diferença... Eu não sou ateu, tá? Mas talvez... Eu vi o Rick Gervais falando sobre isso, aquele comediante, que ele fala, a minha diferença pra ti, eu não acredito em um Deus a menos do que tu. Por exemplo, tu acredita em um Deus, os outros 3.000, tu não acredita. E eu não acredito em 3.001 deuses. Entendeu? A diferença é muito pequena. É muito pequena. Então, tipo assim, o que ele quis dizer, basicamente, é que há tantas religiões, tantas, né? Como é que eu posso dizer que a minha é a certa, né? Até, sei lá, eu acredito que todo mundo tem um pouco de verdade. Entende o que eu quero dizer? Sim. Somos todos seres humanos, né? Sim. Se tu olhar até para a própria história do ser humano, isso é abordado bastante no livro do Sapiens, né? Todas as religiões e todos os avanços tecnológicos e utensílios, por exemplo, o ser humano parece que está na configuração do ser humano, sempre vem mais ou menos com as mesmas coisas, né? Arco e flecha. Tinha aqui, mas tinha não sei aonde, tambor, tu entende? Sim. Algumas coisas foram criadas mais... Tem um avião, por exemplo, foi criado por vários inventores quase que ao mesmo tempo, em lugares diferentes do mundo. Em lugares diferentes, sim. Tu entende? Então, tipo, parece que tá a nossa configuração chegar nas mesmas conclusões. Nas mesmas conclusões. Talvez porque a gente tem as mesmas perguntas, talvez esteja no DNA da do gente. Homo sapiens. Se tu olhar filmes, por exemplo, sempre tem a jornada do herói, né? Tu vai pegar Avatar, tu vai pegar Pocahontas, tu vai pegar Dança com Lobos, é o mesmo, né? Mesmo plot. Matrix, Jesus Cristo, é sempre um escolhido, né? Não é? Todas essas obras, Jesus Cristo não é um filme, eu só tô dizendo, né? Ou talvez todos estejam baseados na vida de Jesus, mas tu entende? Sim. Antes de Jesus tinha Orion, tinha o Buda, que são histórias parecidas com a de Jesus, né? Sim. Então, tipo, agora o Buda não sei se é antes de Jesus. Tem uma talvez pessoa esteja falando besteira, né? É uma pessoa que tipo, foi iluminada e tinha o dever de passar adiante o conhecimento que adquiriu. Exato. Então a gente parece que sempre tende para esse tipo de história, né? E agora falando um pouco, que tu falou ali das 6 personalidades, né? 6 P's ali, essas autoridades que formam a gente como cidadão, como que isso é interessante, né? Como envolve muita confiança e crença também, né? Em acreditar que o que as pessoas falam ali é verdade. E como que isso é, de certa forma, perigoso também, né? Quando o poder tá na mão dessas pessoas, né? Total. Então, tipo assim, é bom, mas é perigoso, dependendo de como é passado. Principalmente quando tu como pessoa, tu não te pergunta também. Se eu ia, né, quando eu ia na igreja, né, tinha, sei lá, os pastores, que poderiam ser os padres, né? Eu vi muitos e muitos pastores totalmente honestos e preocupados, eu sentia aquilo deles passar a mensagem. Eles acreditavam que eles estavam ajudando, eles estavam fazendo de coração, porque eles acreditavam naquilo. E com certeza estavam ajudando muita gente. E estavam ajudando muita gente, né? Se eles tinham a verdade absoluta ou não, eu não sei, mas que eu via as pessoas sendo ajudadas e tendo a vida delas transformadas por essas pessoas, isso é fato, eu vi isso acontecer. Sim, claro. Mas também vi muita pessoa mal intencionada nessa posição. Sim. Né? As pessoas sabem, o grande preconceito contra igrejas, sei lá, principalmente evangélicas, né? É essa questão de pastores que tiram dinheiro do povo. Isso é uma questão que todo mundo fala. Entendeu? Então, como é perigoso isso, né? Como é que é perigoso tu estar nessa posição, poder que a pessoa tem na mão. Sim, né? sim. É por isso, então, que é importante que a gente desenvolva, que a gente crie o nosso próprio filtro com relação a essas coisas. Né? Exatamente. E aí, agora tu falou de filtro e de influência, aí a gente traz isso para a sociedade moderna. E claro, a gente ainda tem todas essas figuras de influência, autoridades que a gente já falou, mas a gente também tem muitos influencers, tipo, nas redes sociais.
Ah, sim. Pessoas que vão influenciar. A gente aqui talvez influencie pessoas com o que a gente tá falando. Exato. Entende o quanto a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala. E a gente aqui sempre procura trazer que a gente não tá falando a verdade absoluta. Não, é o que a gente não tá aqui pra né? desconstruir a ideia de ninguém. A gente tá falando aquilo que funciona pra gente. E é só instigar as pessoas também olharem, criarem o próprio filtro, entenderem o que faz bem pra elas. E tipo, a gente não tá aqui pra dizer que religião é ruim. A gente vê que a religião salva muitas pessoas e faz muito bem para as pessoas. A gente vê pessoas muito bem intencionadas. A gente só tá trazendo como que funciona o nosso dia a dia com as nossas crenças. Inclusive, como crenças diferentes podem coexistir. Porque a gente tem crenças muito diferentes e a gente coexiste. A gente coexiste muito bem juntos. O Padre Quevedo, né? A gente coexiste muito bem juntos e a gente, inclusive, troca sobre isso. E eu nunca tento te convencer de que aquilo que tu também tem que acreditar nos cristais. Tu também tem que acreditar que aquele chá que eu tô fazendo... Entende? Isso é uma coisa minha. Entende? Se tu acredita, não. Tudo bem. Wait and you'll see. Espera e verá que vai dar certo. E eu vou te dizer, lembra aquelas mandinguinhas que eu fiz? Olha aí, eu agora... E eu vou dizer placebo, Nath. Placebo. E eu vou dizer, enquanto funcionar, vamos embora. Tá bom. Se funcionar, bora lá. Não fizer mal a ninguém, né? Sim. E da questão que eu falei de confiança, né? A gente... Talvez essa é a questão do ser humano, né? A gente eu não sei, acredita, talvez, ou crer é diferente de acreditar. Porque os animais, tu diria que os animais acreditam e confiam? Um cachorro pode confiar em ti. Por que tu faz perguntas tão difíceis? Talvez acreditar e crer são sentimentos diferentes de confiar, né? Um animal talvez confie em ti, mas o animal não crê em alguma coisa. Não vai confiar, né? Por exemplo, até eu acho... Por instinto. Eu acho muito legal que a gente falou de várias religiões e até no livro. Porque eu tô tendo o livro como referência nessa conversa, né? O Yuval ali, ele fala que talvez a religião que mais deu certo foi o dinheiro, né? Por quê? Porque todo mundo acredita em dinheiro. Sim. Se a gente for para pensar em dinheiro, não faz nem sentido. Sim. Não é? Sei lá, se essa casa fosse nossa, se a gente fosse vender essa casa, vamos vender por $500 mil essa casa, né? Sei lá, um muçulmano vai vir, do país dele comprar essa casa, a religião dele é totalmente diferente. Ele não acredita talvez no Deus que eu acredito, no Deus que tu acredita, nas tuas crenças, né? Ele tem a crença dele. Mas, dinheiro ele acredita, né? Se eu disser que é $500 mil e ele concordar, ele vai me dar os $500 mil, né? Sim. Pela casa. Independente. Ou se eu comprasse dele, se eu fosse comprar dele qualquer coisa. Se eu fosse comprar a casa dele, então, e ele é muçulmano. Custa tanto, é isso. Eu dei o dinheiro pra ele acredita que aquele dinheiro tem valor. Entende? A gente não tá trocando por... Não é como era na época das trocas, né? Que eu tô trocando um pão por, sei lá, batata. No livro ele aborda isso, né? Que as pessoas tiveram que inventar um sistema porque... Era difícil depois precificar as coisas. Dizer, mas esse pão aí não vale só 2 batatas. E aí a pessoa dizia, não, esse pão vale 10 batatas. Vale 10 batatas. E quem que diz? Quem que diz? Agora, quanto que vale? Por isso que foi criado dinheiro, né? Todo mundo acreditou, então botou-se valor no dinheiro e todos acreditaram, bom, isso vale tantas rupias. E na época ainda eram metais, né? Coisas que tinham valor de verdade. Hoje em dia é papel. Hoje não é mais papel. Não é nem papel mais, né? É mais louco ainda, né? Tu vai olhar na tua conta, é um valor que tem lá. Créditos, é um número. A pessoa, aqui, transferiu teus $500 mil, tá aqui. E a pessoa vai acreditar, bom, esses 500 estão na minha conta. Não tá lá. Não tá, é só um número. É um número. Sim. Mas olha como envolve confiança, né? Total. E acreditar. E acreditar, sim. É uma convenção em que todo mundo tá... Ok, todos acreditamos nisso, então isso vai existir, vai persistir por muitos anos. Agora, se a gente fosse parar pra pensar filosoficamente... A gente ia pirar, né? Porque não existe. O dinheiro não vale nada, não existe. Exatamente. Né? O que existe aí é a confiança, esse é o valor da questão. Sim. Né? Esse é o X da questão, é a confiança. A gente acredita na mesma coisa e acabou. E todo mundo trabalha. E aí funciona. Exato, exato. Mas isso não responde às questões do universo. Né? Não. Entende? Longe de responder, né? É só uma forma humana, prática, né? De humanos que a gente criou, prática de poder acabar com esse debate de não, um pão vale 2 batatas, não, um pão vale 10 batatas. Tipo, não, né? Às vezes eu até queria voltar pra essa época. Às vezes era mais fácil. Não sei. Mas a gente tava falando, né, antes também sobre essa questão dos influenciadores digitais hoje em dia. E antes tu falou sobre filtro, o quanto hoje a gente tem que filtrar as coisas, né? A gente tava mesmo antes falando justamente do próprio vídeo do Carlos Casal. É uma pessoa que eu sigo e eu gosto muito dos vídeos dele. Eu acho que me ajuda. Ele já mudou a linha, né? São 10 anos que ele faz
que ele tem o canal. Ele já mudou, tipo, a linha do canal várias vezes, mas sempre tem algo pra me agregar. Sim. Mas talvez eu venha aqui e fale, né, sobre esse vídeo específico, talvez se a pessoa for lá checar e gostar e olhar todos os vídeos, não quer dizer que eu concordo com exatamente tudo que ele fala. Exatamente. Entendeu? E mesmo em um vídeo específico, eu não vou concordar, não vou levar ao pé da letra exatamente tudo que ele fala. Sim, sim. Porque eu tenho a consciência de que eu que vou criar, vou pegar pra mim aquilo que é importante, eu vou filtrar aquilo que eu consigo trazer pra minha vida e realmente utilizar aquilo, entende? Não vou dizer, não, ele é o meu Deus, entende? Porque algumas pessoas, com os influenciadores, utilizam esse influenciador como Deus. Aí esse cara é verdade absoluta. Tudo que essa pessoa fala é lei, é o que eu tenho que fazer pra minha vida. Eu quero ter sucesso, eu tenho que seguir na risca tudo que aquela pessoa fala, As entendeu? pessoas tendem a fazer isso, porque foi a questão que eu falei dos pastores, né? Sim. Tipo assim, tinha pessoas que olhavam pro pastor e achavam que o pastor era a verdade absoluta. Claro, mas tipo, com influenciadores isso é muito difícil, porque quanta gente sem responsabilidade tá falando? Sei lá. Entende? Não é porque, às vezes, um retardado pode falar uma coisa que faz sentido pra ti, mas não quer dizer que todo o resto das idiotices que esse cara fala... Às vezes é aquela coisa pontual. Entende? O quantas vezes a gente tem que ter cuidado. Sim. E realmente, de novo, colocar as nossas próprias lentes e filtrar isso. Quando a gente começou, em 2019... a entender um pouco mais sobre dieta, aí a gente entendeu sobre a nossa dieta flexível, que era o que funcionava pra gente. Dentre tantos métodos de dieta, de hábitos alimentares, a gente escolheu seguir a flexível, porque aquela cabia na nossa realidade. Exatamente. E nem tudo que a gente via sobre dieta flexível, a gente fazia porque não cabe, às vezes, na realidade. Sim. Sabe? Ou mesmo questões de treino, por exemplo. A gente vai treinar e dentro daquele treino tem um exercício que eu não vou fazer. Não adianta, não é um exercício que eu gosto, não é um exercício que vai me fazer bem. Então eu não vou fazer. Então quanto a gente tem que olhar para aquilo e, tipo, trazer mais próximo da gente. Sim. E quantas vezes eu vi algo que naquele momento não me fez sentido. Pensei, não vou conseguir levar isso pra minha realidade. Mas daqui a pouco a vida se ajeita e eu já consigo trazer aquilo. Sim. Entende? E daí é questão de momento. Às vezes, eu quero muito encaixar isso na minha vida, mas eu não consigo. Tudo bem, mas daqui a pouco eu consigo ajustar a minha vida e trazer aquilo pra minha realidade. Mas ainda assim, não tem uma pessoa que eu sigo e eu digo, é exatamente isso o tempo todo, é o que eu acredito, e ponto. Eu vou seguir ferrenhamente o que essa pessoa fala, sabe? Não existe ninguém assim. Sim. Eu sempre, são como eu digo, de novo, são referências que eu vou pegando de vários lugares pra construir o meu próprio mundo, as minhas próprias crenças e o meu dia a dia, entende? E aquilo faz sentido neste momento, porque isso faz sentido. E que tá te ajudando, né? Exato. Talvez daqui a pouco isso não faça mais tanto sentido. Exatamente. Entende? Daí eu vou mudar, vou pegar outras referências sobre outras coisas. Sim. Que vão me ajudar naquele momento, com aquele determinada questão, enfim. Essa questão do filtro que tu falou, até da questão da Jade Barbosa, é interessante, né? Que então. tu comentou lá. Hoje eu tava... Isso, né? Tem que ter filtro pra entender aquela... Exato, eu vi a Sheila, minha sócia, né, me mostrou hoje um post, ela não me mostrou por causa disso, mas ela me mostrou um post que é Dani Nossi, que hoje em dia é influenciadora, ela é empreendedora, tem várias empresas, mas ela é super grande no Brasil, ela começou com um canal de confeitaria, foi onde eu conheci ela teve, eu acho que o canal por uns 10 anos, e depois o maior canal de confeitaria do Brasil no YouTube, e ela acabou o canal e seguiu outro caminho. Enfim, agora ela trabalha mais nessa coisa de empreendedorismo e de tu conseguir, né, conquistar as tuas metas, enfim, te dá várias dicas. E ela fez um post com a Jade Barbosa, né, porque as Olimpíadas agora tá todo mundo puxando pra esse lado do que é o do momento, né. E ela traz uma questão ali e daí ela vai explicando um pouco sobre a história da Jade, assim, do tipo, como os atletas olímpicos treinam, né? Se é só sorte, se não é, enfim. E daí dizia lá, mostrava um videozinho da Jade fazendo um exercício que, tipo, a grande maioria das pessoas não conseguiria fazer. Sim, eu vi esse vídeo. Entende? Com os kettlebell, né? Ela tava segurando ali, virando pirueta, enfim, aquelas coisas malucas que ginatas fazem. E daí embaixo dizia que a Jade treina das 8h30 da manhã até as 11h30 da manhã, sei lá, dentro do ginásio, e depois ela faz fisioterapia, e à tarde ela faz os treinos de força, e depois ela faz mais fisioterapia, e não sei o que mais. E daí diz assim, ela faz isso 3 vezes por semana? Não, ela faz isso 6 vezes por semana, ela dá vários nãos pra amigos, enfim, toda a trajetória dela
porque hoje ela ganhou uma medalha, fez história, né? Ganhou a medalha de bronze com a ginástica artística, né, nas Olimpíadas. Então ela tava falando sobre isso, assim, sobre a gente falar não, sobre a gente ter o nosso foco no nosso objetivo e ir atrás. Mas, num primeiro momento... Verdade, e que é tudo verdade, exato. Assim, a gente ela é concorda super sensata no que ela tá falando ali. Mas se tu vai olhar só aquela parte daquele post, ver a Jade fazendo aquele exercício de força, com umas piruetas doidas, e aquela mensagem de que ela treina das 8h30 às 11h30 e faz não sei o que mais, nisso, né? em destaque, nananana. Se tu não tem um filtro e tu talvez só olha aquilo, talvez não esteja num dia muito bom, não esteja muito feliz com a tua vida, tu pode ter a tendência de simplesmente dizer assim, nossa, é por isso que eu não alcanço meus objetivos. Olha aí, eu não treino que nem a Jade. Eu não treino 6 vezes por semana. Eu não sei dizer não pra atingir os meus objetivos. Eu nem sei quais são os meus objetivos. Sim. Entende? Tu pode entrar numa loucura, assim, de tipo... Caramba, mas é a Dani Nosso que tá falando. São referências. É a Jade Barbosa, que conseguiu medalha agora e não sei o quê. E quando ela leu, né? A Sheila leu pra mim essa mensagem, eu falando sobre outra coisa, mas eu já trouxe pra minha realidade. Eu falei, cara, é óbvio, esse é o trabalho da Jade. Esse é o trabalho dela. Ela trabalha 6 dias por semana. Dentro da minha realidade, eu trabalho 6 dias por semana. Sim. O tempo que ela passa treinando, que ela faz, ela tá trabalhando. São 6 horas por dia, são 8 horas por dia. Eu também faço, sabe? Sim. Tenho 8 horas de carga horária diárias, mais trabalho extra. Também não tenho feriados. Também, quando tiro férias, também trabalho durante as férias, porque eu não posso largar tudo. Também digo muitos nãos pra atingir os nossos objetivos. Então, dentro da mensagem que ela tava passando, eu também me encaixo. Sim. Eu não estou no caminho errado, só porque eu não sou medalhista olímpica. Entendeu? Claro. E tipo assim, mas exatamente, com os olhos que tu vê, tem que ter o discernimento. O discernimento, né? E tipo, não é porque é uma autoridade dentro daquilo que eu gosto de ver dentro da internet, tipo, alguém que eu tenho como referência, Dani Nosso ou Jade Barbosa, que eu vou acreditar que, tipo... Entende? Tem que ter esse olhar, assim, de trazer pra mais perto de ti. E até essa publicação é interessante, porque se tu vê ela inteira, se tu lê até o final, porque o que acontece às vezes hoje em dia, que isso todo mundo sabe que funciona no YouTube, enfim... Instagram, o clickbait e tal, talvez aquilo que tá em destaque, né? Não é exatamente o que tá na mensagem, entendeu? Porque se tu lê tudo que tá lá, tu vai entender que sim, talvez o que o texto tá trazendo ali é que se tu tiver essa rotina, se tu tiver essa determinação, em qualquer área da vida, tu vai chegar naqueles resultados. Exatamente. Não em se exercitar, não em fazer piruetas, não em sabe? Porque é o trabalho dela. Se dentro do teu trabalho tu conseguir ter a disciplina de um atleta olímpico, top, legal. Essa é a mensagem da Dani Nosso na coisa, total, né? Então aí que tá a questão de tu saber ter filtro, saber ter discernimento, ver a postagem inteira, né? Pra tu pegar a mensagem real do que tá sendo passado. E ainda assim, talvez... É uma interpretação de texto que a gente fazia na escola. Exatamente. Às vezes não é exatamente o que ela queria passar, mas tu se aproxima de ti, entende? Eu olhando para aquilo ali, eu tive essa noção de que eu na minha área, tu na tua área, se a gente tiver exatamente a determinação, ou ter uma determinação parecida da Jade, a gente vai também alcançar o sucesso nas nossas áreas, né? Porque eu acho que o que tá mostrando ali é que talvez a maioria das pessoas não tenham essa determinação. Sim, às vezes tu não acha que talvez seja essa a questão? Agora, entrando mais a fundo nessa publicação, talvez a grande maioria das pessoas não tenha essa determinação de fazer algo? Pode ser, ou talvez desistem logo, entende? Não mantém aquele foco objetivo, porque ela fala, né, que é aquela coisa, assim, de tu ter o teu objetivo e de tu ter a determinação de, tipo, mesmo que leve tempo, tu sabe o que tu quer. Porque na própria história dela, não sei quantas medalhas ela ganhou de mundiais e tal, mas se for pensar só em Olimpíada, é a primeira medalha dela, né? A primeira medalha, não sei se é a primeira dela em Olimpíada, eu até acho que sim. Mas de Olimpíada, acho que é. Eu acho que é, né? Tipo, como bronze. Grupo. Mas aí, como grupo do Brasil, a gente também não pesquisou, né? Sim. Mas como grupo, a ginástica foi a primeira medalha em 20 anos, né? E, tipo, sim, como desde grupo. Que o Brasil entrou para as Olimpíadas como grupo. Não sei se ela ganhou medalha individual, eu acho que não. Eu acho que não. Vamos lá, pode ser que eu esteja errado, mas... Beleza, vamos trabalhar com a hipótese de que ela nunca ganhou medalha antes. Né? Em Olimpíadas. Em Olimpíadas. Ela ganhou só agora depois dos 30. Ela treina dessa forma, com essa disciplina desde quantos anos? Pois é, né? Desde que era criança, desde adolescente, criança, 12, 13 anos. Vamos dizer aqui, se não antes, mas vamos dizer que é isso. Tu entende? São anos e anos com essa determinação e só lá nos 30 e poucos ela conseguiu essa medalha. Agora, eu vou botar a Rebeca do lado dela. Eu não tô dizendo que a Rebeca é maior. Eu só tô dizendo que a Rebeca também deve ter toda essa determinação, toda essa disciplina. Com certeza. E ela ganhou, sei lá, quantas medalhas já na Olimpíada, inclusive um ouro. Então, a Rebeca, algumas pessoas talvez olhem pra ela e pensem, bom, ela é
como é que se fala? Em termos de sucesso, Uhum. ela é maior do que a Jade. Uhum. Mas não, é só um entendimento das tuas condições e do teu contexto. Tem que ter esse discernimento, entende? Sim, do contexto. Do né? contexto, Talvez sim, talvez a Rebeca seja uma atleta fora Excepcional, fora do normal, né? Fora do normal. Mas para pensar, tu ganhou um bronze nas Olimpíadas, cara. Sim, Não é todo mundo que ganha isso. sim. Tem exato. O fato de tu estar lá Sim, já mostra o quão foda tu é. Dentro das limitações dela, tudo que ela não desistiu e ela chegou naquela condição. Né? exatamente. Então olha para essa publicação dessa forma, assim, né? Sim, então, na verdade, tudo isso realmente para dizer que a gente precisa filtrar. Sim. Por mais que a gente acredite nessas pessoas, que elas tenham uma certa influência sobre a gente, eu acho que às vezes é necessário a gente se perguntar o que a gente está consumindo, quem que influencia a gente, quem são essas pessoas que realmente influenciam, que a gente crê, às vezes crê e nem se questiona o que a pessoa está falando. E até porque às vezes se a gente não tem esse senso crítico, às vezes pode ter uma decepção muito grande. Claro, identificar se aquilo se aplica ao teu contexto, se faz sentido na tua vida, né? Porque às vezes, beleza, tu vai concordar, mas não é a tua realidade e tá tudo bem. Sim. Entendeu? Talvez eu não tenha o tempo pra treinar 7 vezes na semana ou fazer 2 treinos por dia. Sim. Não faz parte da minha realidade, eu não tenho como fazer. Mas não quer dizer que, entende? Alguém vem e diz que isso é a regra, que tu tem que fazer e tu acredita naquilo e acha que tem que ser. Tem que entender que todo mundo tem limitação, entende? Sim. E talvez não caiba na tua rotina. Ou talvez tu não goste de levantar às 5 da manhã e te dizem que a fórmula do sucesso é levantar às 5 da manhã e fazer 1 hora de meditação e yoga e não sei o que. Sim. Mas tu não consegue. Não. Sabe? Mas a pessoa que é a tua referência Consegue e tá te dizendo que é. Então, sabe, não compara. Não compara. Se tu conseguir e te fizer bem, legal. Faz. Se não te faz bem, cara, encontra outra coisa. Faz em outro momento. Não pode ser 5 da manhã, mas pode ser 5 da tarde. Então vou fazer 5 da tarde. Entende? Se aquilo te faz bem. Às vezes é uma questão de tempo, talvez um determinado tempo da tua vida tu vai chegar lá. Uma vez só pra exemplificar mais ou menos o que a gente tá falando, uma vez o meu chefe falou assim pra mim, porque, enfim, eu já tive muito esse efeito sanfona, engorda, emagrece, já faz um tempo que eu tô conseguindo manter meu peso, mas eu aprendi muito sobre dieta, sobre exercício físico, sobre um monte de coisa. Aí, falando sobre dieta e tal, um dia ele perguntou o que eu tava fazendo pra ter emagrecido e tal, daí eu falei o que eu fazia, e ele é acima do peso, visivelmente, né? E aí ele falou assim pra mim, mas eu e minha esposa, a gente escolheu ser feliz, ser livre, pra comer o que a gente quiser. E deu a entender que, tipo, essa vida de tu não comer certas coisas é uma vida de privação, não é liberdade. Cara, beleza, naquele momento até pensei, bom, talvez esteja certo, né? Pô, deve ser ruim o cara, né? Às vezes uma dieta restritiva onde tu não possa comer nada, né? Sim. Não tô aqui pregando sobre dieta flexível. Sim. Né? Tem gente que vai dizer que dieta flexível não funciona. Mas de novo, filtrar e encaixar aquilo que pra mim funcionou um certo tempo da vida. Hoje em dia eu basicamente faço dieta flexível, mas tem certas coisas que eu não como hoje em dia simplesmente porque eu escolhi. Sim. Né? Por exemplo, ele falou que escolheu uma vida de liberdade, que ele come açúcar, come o que ele quiser. Faz muito tempo que eu tento cortar açúcar. Não quer dizer que eu não como açúcar. Sim. Mas vamos lá. Tu consegue ficar quantos dias da tua semana sem comer açúcar? Se tu disser pra mim que tu não consegue ficar um dia da tua semana sem comer açúcar, isso é liberdade? Sim. Entende? É um vício, né? Sim. A gente sabe dos efeitos do açúcar, né? Sim. Ele é considerado um vício, assim como o café é um vício. Sim. Eu não como açúcar todo dia, mas eu tomo café todo dia, né? Sim. O que é pior? Café ou açúcar? São julgamentos que tu tem que fazer, tu entende? Será que é ser livre o cara não conseguir pelo menos um dia da semana ficar sem açúcar? Sim. Eu tento deixar o açúcar pro final de semana. No final de semana eu vou lá e como um sorvetinho e tal. Às vezes eu como açúcar durante o meu dia. Às vezes eu vou comer um cookie e tal. Mas entende que é tipo o menos possível. Sim. Mas também não tô pirando com isso. Mas é nessa questão, né? De tu ter filtro, né? Sim. E de tu entender, tipo, o que vale pra ti no momento. Enfim, não é mais tão difícil pensar que, tipo, se eu ficar um dia inteiro sem comer um chocolate, sem comer nada, se ficar dias sem comer, não vai ter problema nenhum. Não vai ser uma coisa que eu vou... Né? Vai pirar. Vou pirar. Mas eu tive que construir isso devagarinho, né? Sim. Tive que ir cortando devagarinho. Eu não cortei de vez, né? Sim. Entende? Sim. Filtros, né? Filtros. E entender qual é a nossa realidade. Exatamente. E as questões existenciais? A gente respondeu alguma? Não é objetivo, não. Eu tô brincando. Não vai, pensou? Porque é impossível, né? A gente começou a conversa falando sobre isso, né? Sobre respostas rasas para as perguntas questões tão profundas, né? E a gente não conseguiu responder nada. Não respondeu nenhuma né? delas, né? A gente não consegue, né? A gente vai
encontrando pequenas respostas que vão nos saciar no momento. No momento. E aí a gente vai para as próximas e a gente vai aprendendo na busca, né? É bem clichê isso, né, mano? Na busca por essas respostas a gente vai aprendendo. É clichê. Hoje em dia eu entendo, olho os clichês diferentes. É clichê porque é real. Porque é real, né? Entendeu? Porque a gente vai pensar e vai chegar, a conclusão vai ser o clichê. A entendeu? busca do autoconhecimento. Como é clichê falar isso, mas é real. Mas Tu se torna melhor pra sociedade, pra ti mesmo. Na verdade, tudo isso que a gente falou, nada mais é do que a gente se conhecer de novo, né? Ter esse autoconhecimento, essa autocrítica de olhar e autocrítica das pessoas que estão à nossa volta. Sim. Né, que nos ensinaram lá quando a gente começou a falar dos 6 P's e dos influenciadores. Exato. O dia que a gente estiver nessa posição de P, de pai, de político, sei lá, de pastor, de padre, a gente tendo esse autoconhecimento, a gente acaba se tornando uma pessoa melhor para passar isso adiante, né? Exatamente, a gente vai mudando, vai melhorando, a gente, é aquilo que ele também fala no vídeo, a gente não precisa às vezes fazer esforço pra passar isso adiante, sabe? Sim. Vai ser genuíno passar isso adiante, porque as pessoas vão ver as diferenças e algumas pessoas vão querer tentar entender, enfim, às vezes tu vai saber o que dizer em algum momento que a pessoa precisa, vai acabar sendo uma referência, mas uma referência genuína, entende? Sim. Não uma referência forçada em que tu precisa enfiar a goela abaixo das pessoas, que o que tu vive é perfeito, o que tu vive é o melhor, ou sem enfiar a goela abaixo, sabe? Porque nesse mundo aí tá cheio de pessoas vendendo o código, né? O código, a fórmula. O código né? Eu não preciso nem falar o nome da pessoa, né? Do coach que sabe o que eu tô falando, né? Sim. Que quebrou o código de tal, sei lá, assunto, situação. Nada mais é cada um quebrar o seu próprio código, porque as pessoas vão ter códigos diferentes, né? Exato. Mas eu acho que por hoje era isso, né? A gente já falou bastante. Falou bastante. E ao final dessa conversa, tu acha que a gente achou o título para esse podcast? O assunto? Eu acho que seria crenças, perguntas existenciais que nunca vamos responder. Nosso editor agora tá ouvindo ao final desse podcast pensando, caramba, o que eu vou botar no título? O que vai ser o título desse podcast? Vai com crenças, Lucas, vai com crenças. Mas é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Vamos, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de tema, querem ouvir a gente falar mais sobre questões existenciais. Existenciais, profundas. Profundas aí, deixa aí nos comentários. Ajuda a gente bastante. Alguma coisa mais que tu quer dizer? Diga o que mais eu quero dizer. Senão eu faria as considerações finais. Faça as considerações finais. Não esqueçam de curtir o vídeo, né? Eu já pedi pelos comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Se inscreve no canal, não esqueçam. E até a próxima. Até a próxima. Valeu. Eu vou começar desse jeito. Vai me dar crise de riso. Vou olhar pra ti e vou começar a rir. Acho que eu tô cansada aí. Eu não sou teu. Não acredito. Se recompõe. Não fala. Vou começar a rir. Mas tu tá rindo do quê? Não sei, eu só tô rindo. Não posso. Tô rindo de ti agora. Bom. Que bom. Tá bom, né? Palhaço. Eu não vou elaborar sobre isso, porque tu não vai parar de rir, né? Sobre o quê? Sobre essa piada? Sobre essa questão do... Meu pai sempre me dizia, né? E da minha cara, se eu tô te fazendo feliz, né? Me faz feliz, mãe.